Fala guerreiro, fala guerreira, vamos começar hoje mais uma aulinha aqui para ajudar você na sua aprovação aí no seu concurso. Eu sinto que tá chegando a tua hora, hein? Quem sabe não é esse seu concurso tão esperado que você finalmente vai ser aprovado. Se depender de mim e se depender do Monster, a gente vai caminhar com você e ajudar a gabaritar as questões. No meu caso aqui, eu sou a professora Ana Carolina, para quem ainda não me conhece, né? E eu vou ajudar com vocês aqui na matéria de arquivologia. A arquivologia pode ser um bicho de sete cabeças para quem não estudou ela ainda para concurso, né? Muitas vezes a gente não se depara com ela ao longo dos concursos que a gente vai fazendo. Às vezes o concurseiro é iniciante aí, né? Nunca nem ouviu falar. Mas calma, tá tudo certo, gente. Vocês vão tirar de letra. É lógico que eu não vou conseguir aqui, nessa 1 horinha, 50 minutos que a gente tem de aula, passar para vocês todo o edital. O edital da Polícia Civil da Paraíba veio bem recheado, bem completo, e vale lembrar que as questões valem 2 pontos quando fala de arquivologia, porque está dentro da parte de matérias específicas lá do edital de vocês. Então é questão sim, gente, para gabaritar. Mas se eu puder ajudar, pelo menos com o básico, estou aqui. Se você quiser, você pode estar adquirindo também o curso completo aqui do Monster, né? A gente deixa aqui embaixo na descrição como você pode estar acessando e fazendo a aquisição do curso. Tem outros cursos também, né? Às vezes você quer fazer para carreiras policiais em geral, a gente tem também. A gente tem os cursos específicos e tem para cada concurso e tem também o curso que você pode estar participando ali, pagando esse valor mensal aqui e estar acessando a todo o nosso conteúdo. Bacana? Então, o que eu posso te ajudar hoje? Se você nunca ouviu falar em arquivologia, ou se você já ouviu falar e estudou uma vez na vida ou outra, mas não tem muita noção dos conceitos, eu quero iniciar aqui com vocês passando o básico do básico, pessoal, para que vocês consigam chegar na prova e responder o mínimo. Então, assim, a gente não consegue, nesses 50 minutos, aprofundar muito, mas o que a gente consegue fazer aqui, eu tenho certeza que garante umas boas questões para vocês. Porque em arquivologia, não é muito cobrado coisas muito diferentes, é tudo muito padronizado e tudo muito conceitual. A partir do momento que você pega o jeito ali dos conceitos, você consegue deslanchar, bacana? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Primeiro eu tenho que falar para vocês que na matéria, quando vem lá no edital de vocês a matéria de arquivologia, apareceu lá, arquivística. Princípios e conceitos. Quando surge lá a palavra arquivística, a primeira coisa que o aluno me pergunta é se é a mesma coisa. Eu vou ter que estudar arquivística e vou ter que estudar arquivologia? Arquivística, arquivologia, noções de arquivologia são cobrados no concurso da mesma forma. É o quê? A ciência ou o conjunto de princípios, técnicas, funções que são utilizadas para gerir os arquivos e os seus documentos. Para que eu preciso disso? Olha, quando você ingressar na carreira pública, a depender do seu cargo, você vai precisar saber administrar documentos. Você vai lidar com documentos no seu dia a dia. Documentos, nós vamos ver aqui, são informações importantes para a instituição. E você, como um bom servidor público, precisa zelar por essas informações e precisa facilitar o acesso a essas informações. Então, sim, gente, além da prova, você vai utilizar no seu dia a dia. Eu sou servidora pública e posso garantir a vocês que eu utilizo muito. No meu dia a dia, eu tenho esse contato com a arquivologia, eu tenho tramitação de documento o tempo todo, eu tenho que ter noção de protocolo, eu preciso entender função e finalidade, eu preciso entender o que eu posso ou não posso descartar em relação aos meus documentos de arquivo, eu preciso entender quais são os documentos que são correntes, intermediários, permanentes, e isso tudo eu quero tentar hoje ajudar vocês aqui a compreender também, tá? Então, lembrando aí, gente, não deixa para estudar arquivologia de última hora, porque tá valendo 2 pontos na prova de vocês, tá? Tem peso maior. E outra coisa, não consegue estudar? Ah, não vou conseguir, deixei essa matéria por último, peguei esse vídeo aqui sem querer, tropecei nele de última hora. O que eu faço, professora? O Monster te ajuda mais uma vez, galera. Todo mundo sabe que para estudar, além da leitura, além da letra de lei, além das videoaulas, a gente também precisa treinar o nosso cérebro com questões. E sabendo disso, o Monster Concursos desenvolveu uma plataforma de questões, pessoal. A descrição também está no link aqui do vídeo, está descrito ali onde você pode acessar
para você fazer as monster questões. Então lá você também vai encontrar questões de arquivologia e vai poder treinar os seus conhecimentos. E aí você vai vendo seus pontos fracos e melhorando também no que você puder aí antes da prova, beleza? Então vamos começar? Chega de enrolação, né, pessoal? Vamos começar ali. Arquivística e arquivologia, já falei para vocês. Não precisa preocupar. Caiu na prova perguntando o que é, vocês vão marcar. Arquivística ou arquivologia é a ciência que estuda os arquivos, ou seja, estuda as técnicas, as funções, os princípios para a gestão de arquivos e dos seus documentos. Ok, mas aí você está falando de arquivo, está falando de documento, eu nunca ouvi falar de arquivologia, não sei o que é. Documento é o quê? Aquele papel que a gente tem em casa? Arquivo é o quê? A gaveta onde eu coloco? Então vamos lá. Arquivo, gente, desenho básico aqui para vocês terem em mente. Arquivo é o conjunto de documentos. O conjunto de documentos acumulados, nós vamos ter essa palavra como chave, tá? Acumulados por uma pessoa física ou jurídica, por uma instituição, né? Tem arquivo público, tem arquivo privado, e esses documentos, esse conjunto de documentos que formam arquivo, ele é acumulado para poder provar a existência e as atividades daquela instituição. A gente chama isso de organicidade. Inclusive tem um princípio que pode ser cobrado na sua prova, porque na sua prova vai cair conceitos e princípios, que se chama princípio da organicidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda aquela papelada, aquele documento, aquele registro de informações que está sendo produzido ali, está sendo produzido de forma orgânica, tem relação com a atividade realizada pela pessoa, instituição, empresa privada, comércio que está produzindo aqueles documentos, ok? Então aqui, de onde eu tirei isso, gente? Para começo de conversa, há 30 anos atrás foi promulgada uma lei, tá? Uma lei que trata das normas dos arquivos públicos e privados. É a legislação 8159 de 91. Se você quiser, tiver um tempinho, dá uma lida que vale demais, gente. Tem muito conceito na lei que vai cair na tua prova. O conceito, por exemplo, de arquivo, que a gente vai estudar aqui, está no artigo 2º da Lei 8159. Então, se você for lá no artigo 2º da Lei 8159 de 91, você vai verificar o que eu estou falando aqui para você. Que arquivo é o conjunto de documentos produzidos e recebidos, leia-se na prova também como acumulados, por uma instituição pública ou privada ou ainda por pessoa física que serve para provar a existência dela e para demonstrar suas transações, ou seja, organicidade. Tá, mas o que é documento? Documento, gente, não é só a folha de papel que você visualizou aí na sua cabeça. Eu sei, quando você pensa em arquivo, você visualiza uma sala com algumas prateleiras, um monte de caixa, um monte de papel. Arquivo não é só isso, tá, pessoal? O arquivo, conceituado aqui no artigo 2º, é esse conjunto de documentos. E documentos nós não temos apenas no gênero textual. Tem uma aula específica no curso onde eu falo sobre a classificação dos documentos. Dentro dos documentos, a gente classifica eles como textuais, que são os escritos, né? Cartográficos, iconográficos e assim por diante. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, gente, que documento nada mais é do que a informação que a gente registra em um suporte. O suporte é a forma onde eu vou carimbar a minha informação. Então, a informação são meus dados, né, que refletem algum conhecimento, alguma informação precisa daquela situação. E aí, o suporte é onde eu estou registrando. Quando eu junto suporte e informação, eu gero um documento. Isso na arquivologia, tá, pessoal? Para arquivologia, a gente precisa trabalhar com esses conceitos. Não entendeu nada? Vamos de exemplo então, para ficar mais fácil? Você tem aí na sua casa a sua certidão de nascimento, né? Todo mundo tem certidão de nascimento. Qual que é o documento? O documento é a certidão de nascimento. Qual que é o suporte? O suporte é o papel. A sua certidão de nascimento, ela foi impressa num papel.
Aí, o que que tem de informação na sua certidão de nascimento para poder transformar aquele mero papel num efetivo documento? Ele tem o seu nome completo, que foi escolhido pelos seus pais, o dia e a hora que você nasceu, nome dos seus pais, nome dos seus avós maternos e paternos, atualmente tem o número de CPF e assim por diante. Tem lá o livro onde foi registrado. Essas informações a respeito do seu nascimento, contidas num documento, no suporte papel, formaram o documento de arquivo. Ele é importante a partir do momento que ele é acumulado, ou seja, produzido ou recebido. No caso da certidão de nascimento, aí a gente pode considerá-la como recebida para o seu arquivo pessoal, porque ele prova uma transação, prova a sua existência, prova que você nasceu naquele dia, que esse é o seu nome, que seus pais são fulano e ciclano. Entenderam? Então, o que a gente tem como documento de arquivo é isso, informação registrada em um suporte. Nossa, mas vai cair assim na prova? Gente, vai cair assim. Vai cair lá para você marcar se está certo ou errado, que informação que documento é informação mais suporte. Vai cair dessa maneira. Você gravou essas palavrinhas-chave, você tirou de letra. Agora, arquivo. É só esse conjunto de documentos? Não, quando você fizer prova, gente, você pode ter arquivo como vários conceitos. É uma palavra que ela serve para várias coisas dentro da arquivologia. Então aqui eu vou falar que é o conjunto de documentos, eu vou falar que por exemplo, onde eu guardo, né, faço a guarda. Eu vou falar que é a instituição. Então, pensem comigo, se eu tenho um conjunto de documentos recebidos e produzidos ou acumulados por uma pessoa física, eu tenho um arquivo. Se eu tenho um mobiliário, gente, um mobiliário, uma gaveta, um armário, uma prateleira, onde eu coloco esse conjunto de documentos, este mobiliário também é chamado na arquivologia de arquivo. É o local onde eu faço a guarda. Mas se eu também tenho dentro do meu mobiliário, eu tenho os documentos e esse mobiliário está inserido no Arquivo Nacional, essa instituição, Arquivo Nacional, também é considerada arquivo. Então, onde eu coloco o meu acervo documental, o local, o estabelecimento onde eu coloco, o local físico, também posso chamar de arquivo. E por fim aqui, a instituição, aliás, a guarda, né, e a instituição. Como eu disse para vocês, a questão do Arquivo Nacional. Então, pode ser o papel, né? Vamos visualizar que é mais fácil. Pode ser a minha certidão de nascimento, é um documento de arquivo. Lógico que, como eu disse, tem que ser um conjunto de documentos. Então, a minha certidão de nascimento, mais minha carteira de identidade, mais meu diploma, todos os documentos que provam ali alguma coisa a respeito da minha vida. É meu arquivo pessoal. O mobiliário onde eu guardo na minha casa, a gaveta, por exemplo, eu coloquei uma pastinha ali, também é arquivo. E aí, se eu tivesse um centro, né, um lugar específico, um setor específico para guardar isso, essa instituição também é um arquivo. Então, é uma palavra que pode ser cobrada dentro da arquivologia de várias maneiras. Vocês precisam estar atentos a isso na hora da prova. Agora, o que não é arquivo, gente? Tem isso na prova, professora? Tem isso na prova. Não é arquivo, biblioteca, museu e centros de documentação. O que significa dizer isso? Significa dizer que todas essas coisas aqui, o arquivo, que a gente acabou de conceituar, né? O arquivo, mais a biblioteca, o museu e o centro de documentação, eles são órgãos de documentação. Então, caiu na prova uma vez uma pergunta dizendo: todos os órgãos de documentação são considerados arquivos. Está incorreto, pessoal. Nem todo órgão de documentação é considerado arquivo. Tá? O que não é arquivo? A biblioteca, o museu e o centro de documentação, geralmente é abreviado assim como CEDOC. Por quê? Como a gente disse, como a gente vai ver aqui mais à frente,
O arquivo, ele é um conjunto de documentos que é acumulado para a prova da existência das transações daquela instituição. Ele tem toda uma finalidade, toda uma função voltada para a instituição pública ou privada ou para a pessoa física que o mantém, tá bom? Agora, quando eu falo em biblioteca, museu e SEDOC, eu estou falando de fins didáticos e culturais. Então, por exemplo, a biblioteca não é um conjunto de documentos orgânicos. Por quê? Quando eu falo em documento de arquivo, e aí é um outro princípio que pode cair na prova de vocês, eu falo em unicidade. De acordo com o princípio da unicidade, cada documento é único, produzido de acordo com o seu contexto. O que eu quero dizer com isso? A sua carteira de identidade, ela é um documento único. Ela foi produzida para poder demonstrar, através dos seus dados e da sua foto contida ali naquele documento, que você é você. Porém, se você perder algum outro documento e precisar fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, aí você chega lá na delegacia e a pessoa que te atende diz, olha, eu preciso de cópia de um documento pessoal. Você vai e entrega a cópia da sua carteira de identidade. Olha, quando você entregou a cópia daquela sua carteira de identidade, você acabou de produzir um novo documento. O seu documento é único naquele contexto em que está sendo utilizado. Ué, mas a minha carteira de identidade é a mesma, é só uma cópia. Ok, mas qual que foi a finalidade? Você não está mais com aquela carteira só para provar que você é você. Você está utilizando aquela cópia para poder fazer uma solicitação junto a um órgão estadual a respeito de uma perda, de um extravio de outro documento, por exemplo, para abertura de um boletim de ocorrência, para outra coisa. Não é para a mesma finalidade. Então, você percebe que dentro da arquivologia, cada documento é um. Na biblioteca, cada documento é único? Claro que não, né, gente? Quando a gente vai na biblioteca, se tiver lá 10 exemplares do mesmo livro, gente, é tudo a mesma coisa. A finalidade dele ali não foi provar situações distintas. Ele tem finalidade didática, ele serve para consulta, ele tem fins culturais. Então, são feitos em série, né? A forma de aquisição dos documentos de arquivo é muito natural, tá ali no contexto da própria produção. Você recebe ou produz um documento porque está tudo relacionado com a atividade da instituição. Agora, olha na biblioteca, é por meio de permuta, por meio de compra, existe uma aquisição do que vai ser o documento de biblioteca, que são os livros, no caso. No museu, as peças também, as peças são por meio de doação, né? Por meio de compra, e a finalidade dela é uma finalidade totalmente cultural, não tem organicidade. E aí o SEDOC? O que é o SEDOC, gente? A gente vai pensar como um local onde faz a centralização de documentos de uma instituição para pesquisa. No próprio conceito de centro de documentação, ou seja, é um lugar que reúne, né, documentos ali para pesquisa, para informação para o público em geral. No próprio conceito, a gente percebe que não é o arquivo, não é um conjunto de documentos acumulados organicamente. Ele tem a finalidade de consulta ao público para pesquisa. O arquivo também pode ter isso no futuro. Quando a gente falar a respeito da teoria das 3 idades, a gente vai ver que tem documentos que vão servir mais para frente. Mas esse aqui é específico, o centro de documentação ele é criado para isso. Quer um exemplo? A Globo tem um centro de documentação. E ali registra toda a sua história a respeito dos programas, novelas, jornais, histórias que foram registradas ao longo de décadas e décadas ali do estúdio. Os estúdios Globo têm seu arquivo, gente. Pensa comigo. Na Rede Globo temos pagamento de funcionário, documentações jurídicas, documentações médicas, alvarás, licenças, documentos de várias categorias que servem para várias provas das atividades da Rede Globo. São documentos que têm finalidade e função de arquivo. Vou falar daqui a pouco sobre função e finalidade. Só que, além disso, a Rede Globo tem outro local onde é de acesso ao público, que se chama Centro de Documentação. Entenderam a diferença?
Lá, se eu quiser ir, eu vou fazer uma pesquisa, vou acessar os documentos, tem finalidade também cultural, entenderam? Então, toda vez que eu pensar aqui em biblioteca, museu e centro de documentação, eu vou lembrar que eles são órgãos de documentação, mas eles não são arquivo. E o que é arquivo? Lembrando, arquivo é o conjunto de documentos, arquivo é o mobiliário onde eu coloco as coisas, arquivo é a instituição onde eu guardo os meus documentos, tá bom? A gente vai pensar nisso. Fechando essa primeira parte aqui, eu quero trazer para vocês uma outra coisa que é muito cobrada em prova, que são as funções e finalidades do arquivo. Quando a gente fala de função e finalidade, a gente tem que gravar duas palavrinhas-chave. Em função, eu tenho que pensar em disponível. Em finalidade, eu tenho que pensar em servir. Pega esse bizu que eu tenho certeza que vai te ajudar na hora da prova. Sabe por quê? A função é tornar disponível a informação. Que informação? A informação que eu guardo, né, gente? Eu não falei que o arquivo é o conjunto de documentos produzidos e acumulados que servem de prova da existência das transações? Se eu quero provar, eu preciso, como função, tornar disponível o acesso a esses documentos. Então, eu tenho que tornar disponível o acesso à informação neles contidas. Agora, qual que é a finalidade? A finalidade é servir à administração. Aqui, gente, é a administração no sentido de gerir, de gestão. Não pensem em administração pública, porque isso pode confundir vocês. A gente tem que ter em mente que os arquivos eles podem ser públicos ou privados. Não existe só a gente está fazendo concurso, né? Está indo ali para fazer a prova, quer ser servidor público, mas não existem só arquivos públicos, também os privados. Então, servir à administração, servir à gestão. Essa é a finalidade. O que a prova faz? O que a banca faz com vocês? Troca esses conceitos na hora de perguntar. Então, fala assim, a função do arquivo é servir à administração. A finalidade do arquivo é garantir, né, tornar disponível a informação do arquivo, tornar disponível o acesso aos arquivos e sua guarda. Então, troca esses conceitos. Então, é uma coisa que vocês têm que prestar atenção, é muito básico, coisa muito simples de entender, não tem segredo, mas que na hora ali pode trocar na prova para vocês e vocês acabarem escorregando nessa casca de banana. Outra coisa que cai muito também em questão conceitual, a respeito dos valores, tá, gente? O que são valores? Os documentos de arquivo, eles carregam com eles valores. Que tipo de valores? Valores que a gente chama de primário e secundário. Se a gente entende que os documentos são produzidos organicamente, que eles têm relação com a atividade da empresa, da instituição ou da pessoa, a gente entende que dentro dele existe um valor. E aí, o valor primário, ele está relacionado à criação. Então, quando você pensar em primário, eu quero que você grave essa palavrinha aqui, ó, criação. E o valor secundário está relacionado à guarda. Por quê? No valor primário, eu vou chamar de funções, né, de valores administrativos, fiscais e legais. Porque quando eu crio um documento, a primeira intenção que eu tenho, quando eu crio, quando eu produzo, quando eu recebo, quando eu acumulo, em termos de arquivo, significa dizer que esses documentos, eles vão me servir com valor de administrativo, fiscal e legal. O valor administrativo tem a ver com as rotinas ali do trabalho. Então, por exemplo, eu crio uma comunicação interna informando aos departamentos que a partir do mês de maio será proibido a impressão de documentos para terceiros. Questão meramente administrativa, é uma questão de contenção de gastos da instituição, vai ter, o motivo é esse, eu estou fazendo por isso e estou te informando através dessa comunicação interna. Administrativo, esse é o valor. Agora, eu tenho ali um tributo, né, que eu tenho que pagar na minha empresa. Eu pago esse tributo e deixo ele guardadinho ali. Por quê? O valor primário dele permanece. Ele tem o valor de demonstrar que eu tinha um débito, mas também tem o valor de demonstrar que eu paguei o débito.
Então, ele fica ali por um tempo. Esse valor primário dele é para fins fiscais. E os valores de fins legais? É quando eu, por exemplo, tenho um documento jurídico. Então, eu faço, por exemplo, dentro da minha empresa, uma demissão ou um acordo com algum empregado. E aí, eu tenho esse documento assinado que me serve de prova jurídica. Se ele, eventualmente, 6 meses depois, quiser ingressar na justiça cobrando as verbas rescisórias dele, dizendo que não recebeu, eu digo, olha, de acordo com o meu documento aqui de arquivo, que tem valor primário legal, ele assinou, ele recebeu e está tudo ok. Foi isso aqui que foi pago a ele. Então, esses são os valores primários, tem a ver ali com a criação, por que ele foi criado e para que isso serve para a administração. A administração aqui, tá, gente? Administração gestão. Agora, o valor secundário, a gente pode chamar de probatório ou informativo. Para que serve isso? Exemplos de valor probatório e informativo. É quando eu quero provar que uma pessoa passou por ali, falar sobre lugares, como a instituição foi criada, contar sua história. Isso tudo tem a ver com guarda, porque a gente vai ver que em questão de documentos de arquivo, alguns eu vou jogar fora e outros eu vou guardar. Porque demonstram a história daquela instituição, seja pública, privada, seja pessoa física, tem todo um contexto em que merece ser guardado. É necessário cuidar daquilo, preservar aquilo por um longo tempo. Então, quando eu falo em valor secundário, eu vou pensar em guarda e vou pensar que eles têm função probatória ou informativa. Pode cair na prova, ao invés de valor primário, valor administrativo, fiscal ou legal. Vocês vão saber que está falando de valor primário. Se cair de probatório ou informativo, vocês estão sabendo que é sobre valor secundário. Então, quando eu falo aqui, né, da criação, da guarda, eu estou falando de etapas, né, que o documento vai viver. O documento ele tem uma vida, que a gente chama de ciclo vital, ou também a gente chama de teoria das 3 idades. A gente vai chegar daqui a pouquinho, que agora a gente vai falar sobre a classificação dos arquivos. Olha só, quando eu penso em classificação dos arquivos, eu estou dizendo que eu tenho diversos tipos de arquivo e eu posso nomeá-los de acordo com a atribuição deles. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês as 4 classificações que são mais comuns na doutrina. Por incrível que pareça, né, gente, é uma matéria nova. Vocês viram aí que a legislação que eu citei para vocês tem 30 anos aproximadamente. A função de arquivista é muito recente. A faculdade de arquivologia é muito recente. A gente não tem aí mais que 100 anos de história brasileira sobre arquivologia. Então, assim, a gente tem doutrinadores, não tem tantos, mas tem doutrinadores também a respeito da matéria. É lógico que eu não vou falar para vocês para pegarem a doutrina, lê a doutrina da Marilena Paz que vocês vão tirar de letra. Não. A doutrina é muito densa, não vale a pena, para fins de concurso, perder tempo na doutrina. Mas, geralmente, os concursos, quando vem classificação dos arquivos, como veio aí no edital de vocês, cobram essas 4 formas que são determinadas aí na doutrina, né? Então, são quanto? A entidade mantenedora, evolução dos documentos, natureza dos documentos e extensão dos arquivos. O que eu posso falar para vocês em relação à entidade mantenedora? É basicamente a respeito de quem está cuidando, quem está acumulando aqueles documentos. Então, eu vou classificar os documentos, os arquivos, de acordo com a entidade que está custodiando, com a entidade que está acumulando aquele conjunto de documentos. Como que eu posso fazer isso? Eu vou classificar como pública, como institucionais, como comerciais ou como pessoais. Nada mais é do que o próprio conceito que tem no artigo 2º da Lei 8.159, disposto de outra forma. Porque, vejam só, eu vou falar que são entidades mantenedoras, entidades públicas
E aí, quem que eu vou entender como públicas? União, Estado, Distrito Federal, município, empresas públicas, sociedades de economia mista, agências reguladoras, tudo que faz parte do Estado, eu vou entender como uma entidade mantenedora pública. Então, se eu tenho uma entidade mantenedora pública, os meus arquivos são públicos. Não sendo público, nas 3 outras categorias que me sobram aqui dentro da entidade mantenedora, institucional, comercial e pessoal, eu estou falando de privadas, tá? Então, o que são as institucionais? Quando a gente vê na lei, a gente vê essas duas aqui como privadas. E essa aqui como pessoa física. As institucionais têm a ver com as instituições, então fundações, instituições mesmo, né, associações, esse tipo de instituição aqui. E as comerciais são as empresas propriamente ditas, ou seja, é o que a lei chama de privadas, mas na doutrina vem distinguindo assim. E as pessoais são os arquivos de pessoa física. Olha, gente, pode não parecer, mas os arquivos de pessoa física também interessam a arquivologia. Eu sei que você tem o seu arquivo aí na sua casa. Eu tenho o meu arquivo, por exemplo, que contém todos os meus certificados, diplomas, documentos de conclusão de curso, cópias de documentos pessoais, cópias de documentos médicos, alguns documentos referentes à seara trabalhista, né? Todos os meus vínculos ali que eu achei necessário guardar, que tem relação com a minha vida, que eu posso precisar algum dia, estão ali separados na minha casa, né, arquivados num local determinado. Você também deve ter você tem uma pastinha aí, ou não, né? Às vezes você tem uma MDA. Você sabe o que é uma MDA? Pode cair na prova de vocês, ó. MDA é uma massa documental acumulada. Na MDA é o seguinte, quando a gente vai trabalhar nessa área de arquivologia, o arquivista propriamente dito, né, ele se depara ali num determinado momento da instituição com essa MDA. A massa documental acumulada são todos os documentos da instituição, que eles estão ali dispostos de maneira desorganizada. Então, quando a gente fala aí no edital de vocês de gestão de documento, significa que não basta ter um arquivo, não basta ter o conjunto de documentos, não basta produzir e receber. É preciso acumular de forma organizada. Então, para eu acumular de forma organizada, vem aí no edital de vocês uma matéria sobre gestão de documentos. Então, quando eu faço a gestão de documentos de arquivo, pela primeira vez, no primeiro momento ali da instituição, eu me deparo com uma MDA. Então, eu tenho ali documentos ativos, documentos inativos, eu tenho documentos que já perderam sua validade, né? Já perderam o valor primário, eu tenho documentos que têm o valor secundário, e isso tudo é preciso fazer uma avaliação. A avaliação também está no edital de vocês. A partir do momento que a gente faz essa avaliação da MDA, a gente consegue separar os documentos. Então, a gente consegue separar os documentos de acordo com a sua idade, consegue verificar o que eu posso eliminar, o que eu posso destruir, né? O que eu posso jogar fora, consigo organizar os documentos, consigo ver qual documento que eu precisava preservar, mas por ter ficado ali misturado naquela massa documental de maneira incorreta, se tem algum que eu vou precisar restaurar, fazer a preservação, né? Porque tem técnicas para restaurar os documentos, enfim. Por que eu estou falando isso? Às vezes na sua casa você tem uma MDA. Às vezes você não tem a pastinha bonitinha aqui, igual eu, com os documentos lá separados por categoria. Às vezes está tudo jogado lá, espalhado e perdido na sua casa. Quando você precisar, como é que você vai fazer? Aí o que você vai perder? Você vai perder função e finalidade do seu arquivo pessoal. Mas, enfim, o seu arquivo pessoal pode não ser tão importante, o meu também pode não ser tão importante, mas a legislação fez questão de trazer arquivo pessoal para dentro da arquivologia. Como que isso acontece? Tem pessoas, gente, que são tão ilustres, são pessoas que contribuem tanto para a história do nosso país, para a história de uma instituição, que os arquivos dela passam a ser de caráter público. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem o arquivo do Oscar Niemeyer. Ele tinha seu arquivo privado, todo mundo sabe, né? Ele projetou ali Brasília e
tantas outras obras incríveis, e ele tinha seu acervo documental, de casa, de pessoa física, né? Então a gente chamaria, de acordo com a entidade mantenedora, os arquivos pessoais de Oscar Niemeyer. Mas é um arquivo que tem interesse ao público em geral, tem interesse para o Estado, tem interesse para a história do país. Então o que é feito? É feito uma legislação em que é permitido que este documento de arquivo pessoal passe a ser um documento com caráter público. Ele não passa a ser do Estado. O Estado não passa a ser dono dele, mas de acordo com a lei tem que seguir algumas regrinhas. Então a gente vê na legislação, por exemplo, que quem tem esse arquivo pessoal determinado como de interesse público não pode tirar os arquivos para fora do país, não pode vender esses documentos de arquivo de forma isolada. Então, por exemplo, se alguém quiser comprar as obras de Oscar Niemeyer, vai falar assim, eu quero comprar só aquele projeto de Brasília, que eu acho ele muito bonito, quero colocar lá na sala de casa, vou emoldurar, vai ficar lindo. Não pode, tem que comprar o acervo todo. Então tem umas regrinhas na lei. Parece que não, mas o arquivo de pessoa física também importa a arquivologia. E é importante falar isso para vocês, porque eu sei que como concurseiro, como estudantes aí que às vezes estão tendo contato pela primeira vez com essa matéria, a gente não visualiza essas coisas, mas está inclusive previsto em lei. Por isso que eu falo da importância, se der tempo, se você conseguir aí, a primeira coisa, se não der tempo, você está esgotado, vai lá nas Monster Questões. Entra lá no link, faz as questões e vai vendo onde são seus pontos fracos. Agora, se você tiver um tempinho a mais, é pequenininha, gente, dá uma lida na 8159. Você vai tirar muita dúvida sobre arquivologia, porque a lei, em muitas partes, ela é autoexplicativa. Voltando aqui, entendemos então o que é público, institucional, comercial e pessoal. Isso se refere à classificação dos arquivos de acordo com a minha entidade mantenedora. Agora, se eu quiser falar a respeito da evolução dos documentos, e essa para mim é a parte mais importante em relação à classificação dos arquivos de toda a arquivologia. Por quê? É aqui que eu vou falar a respeito das idades do documento, que eu estou vindo, assim, desde o começo da aula, falo uma coisinha ali, teoria das 3 idades, ciclo de vida, tá aqui. De acordo com a evolução dos documentos, eu vou classificá-los em correntes, intermediários, e permanentes. O que significa dizer isso? Significa que dentro da arquivologia eu estou criando 3 categorias para passar os meus documentos. Então eu vou ter 3 fases, né? Todos esses nomes, gente, ciclo vital dos documentos, teoria das 3 idades, evolução dos documentos se refere à mesma coisa. Estamos falando das fases em que os documentos passam enquanto pertencentes a um arquivo de uma instituição, seja ela pública, privada, seja uma pessoa física. Então, qual que é a minha primeira fase aqui? É a corrente. Nessa primeira fase, gente, pensem comigo em relação à utilização dos documentos, tá? Então, é um documento de uso frequente. Se cair na prova de vocês, essa aqui é a grande palavra-chave, uso frequente. Por quê? A primeira fase, a fase corrente, está relacionada com aquele documento que eu estou movimentando. Corrente, ele corre. É o documento que chegou lá no protocolo, foi recebido, chegou ao meu setor e eu tenho que tomar uma providência em relação a ele. Então, por exemplo, eu já trabalhei aqui, né, na minha área de atuação enquanto servidora pública, eu já trabalhei em departamento de licitação. Então, o que eu fazia? Eu montava os processos licitatórios. Então, a gente sabe que a administração pública ela não pode contratar simplesmente porque ela gostou da sua cara. Ai, que bonitinho, que fofinho, olha, parece meu amigo, vou lá, vou contratar com ele. Não, a gente tem que fazer um processo licitatório, a gente estuda isso em direito administrativo. Então, o que eu fiquei responsável por um período do meu serviço foi essa questão da licitação. Então, como é feito?
É feita uma solicitação, né? Alguém elabora um termo de referência informando o que precisa. Olha, eu preciso desse serviço, eu preciso dessa compra, eu preciso desse material. Então, por exemplo, eu trabalho no setor e meu ar-condicionado estragou. Eu preciso ter com regularidade uma manutenção de ar-condicionado. Ah, uma manutenção de ar-condicionado fica no calor. Olha, eu trabalho num hospital. O meu hospital precisa de ar-condicionado e eu preciso que eles estejam sempre em dia. Ok, você começa fazendo o quê? Um termo de referência. Criou o documento. Esse documento vai dar entrada no protocolo e vai chegar ao meu setor. Quando ele chega para mim, eu dou início ao processo licitatório, faço a abertura do processo licitatório, faço publicação de edital, é feito o processo licitatório em si, por exemplo, um pregão, um registro de preço, todas as modalidades que vocês pensarem aí de licitação. No caso de manutenção de ar-condicionado, geralmente fica como pregão mesmo, porque os valores aqui na nossa região se enquadram. Mas, enfim, tem o licitante vencedor, elabora-se o contrato e aí começa a se executar o contrato. O que eu precisava fazer em relação àquele termo de referência? Eu precisava contratar uma empresa para fazer manutenção de ar-condicionado num determinado hospital. Eu fiz? Fiz. Meu uso frequente daquele documento agora vai cair. Para que eu vou ficar movimentando aquele termo de referência? Eu peguei o termo de referência, usei o termo de referência para fazer o edital. Usei o termo de referência e o edital no momento em que eu abri o processo licitatório lá, que eu realizei o processo, chamei os licitantes, verifiquei a habilitação. Eu já zerei, eu não preciso mais. Ah, não, mas você precisava do termo de referência para dar uma conferida ali no contrato, ver se ficou tudo legal. Já fiz o contrato, não preciso mais daquilo. Vou pegar e vou jogar fora? Não, gente, vou colocar no limbo. Qual que é meu limbo? São os documentos da segunda fase, que são os intermediários. Então, na fase intermediária, o que eu tenho? Eu tenho vários documentos que têm pouco uso, mas tem valor. Olha só que legal, vamos voltar cá no nosso valor? Eu tenho valor primário e valor secundário, não tenho? Significa dizer que o meu documento está na fase intermediária porque os valores administrativos, fiscais e legais ainda estão vigentes, ainda não prescreveram. Esse é o termo que a gente usa em arquivologia. Não houve a prescrição, não se encerrou o prazo de guarda. Então, eu deixo ele aqui na intermediária porque ele é de pouco uso, mas vai que. Quer ver um exemplo do mais vai que? Olha só, eu tinha o meu processo licitatório. Como que eu comecei ele? Com um TR. E aí, nesse TR, foi solicitada a manutenção de ar-condicionado de, sei lá, eu não entendo de ar-condicionado direito não, mas de 15.000 BTUs. E aí, a pessoa fala para mim, olha, começamos a executar o contrato, mas o licitante vencedor, que agora é o contratado, disse que não pode fazer manutenção nos ar-condicionados do nosso hospital, porque ele tem peças apenas para ar-condicionado de 12.000 BTUs. Nem sei se existe distinção de peça não, gente, não é minha área técnica, mas supondo, né, ele vai dar essa desculpa, ah não, eu só consigo trabalhar com 12.000. Olha só, aquele meu TR, que já não é mais de uso frequente, ficou guardadinho aqui na minha intermediária. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer na hora que me falarem isso aqui? Vou correr lá no TR e ver quem fez besteira. Será que no TR a pessoa colocou, no termo de referência, que ela queria uma manutenção para ar-condicionado de 15.000? Porque se não colocou, a gente comeu mosca. Nós vamos ter que ver como é que vai resolver esse contrato. Entenderam? O meu documento fica aqui para fins administrativos, fiscais ou legais. No meu exemplo, como a gente tem um contrato, qual que é a finalidade legal? É exigir a execução do contrato, dentro das especificações do termo de referência que deu base à licitação. Como que eu vou conseguir isso? Buscando aqui no meu intermediário, que também é chamado de segunda fase, o meu documento de pouco uso, mas que ainda tem valor primário.
Então, por isso que ele fica guardadinho aqui. Tá, passou a primeira, passou a segunda, o que eu tenho na terceira fase? Eu tenho os documentos permanentes. O que são estes documentos permanentes? Esses documentos permanentes são os documentos que eu vou precisar guardar, porque eles têm valor secundário. Então, vejam que até aqui, enquanto eu estou falando da primeira e da segunda, eu estou falando de valor primário. Então, aqui, se eu falei que tem valor secundário, eu estou falando que tem valor probatório e informativo. Isso significa dizer que eu quero guardar aquele documento, eu não vou dar destinação final para ele de eliminação, porque eu preciso daquele documento para a história da minha instituição. Então, supondo aqui no nosso exemplo, que a gente fez o termo de referência, que gerou um processo licitatório, que gerou um contrato do hospital. Vamos supor que essa foi a primeira licitação realizada naquele órgão público. A primeira de todas, inaugurou a licitação. Ah, não, gente, isso aqui é bacana demais, acho que eu vou deixar isso aqui guardado para servir de história. Olha só, a primeira licitação, para a gente mostrar como é que foi feito, quem veio, quem participou, e vou colocar lá no meu arquivo permanente. Por quê? A partir do momento que eu coloco no meu arquivo permanente, de lá ele não sai mais. É isso mesmo, gente, é permanente. E o permanente, ele tem um nominho feio, que às vezes o pessoal chama, mas que não pertence à arquivologia. É o nominho de arquivo morto. Só, pessoal, que não é porque ele foi colocado no permanente que ele está morto, não. Eu falo que esse nome é feio porque não condiz com a realidade do arquivo permanente. O arquivo permanente, ele precisa estar muito vivo. Muito pelo contrário, ele não pode ser um arquivo morto. Ele é um arquivo onde a gente tem que aplicar todas as técnicas de preservação, conservação, restauração dos documentos. Tem que ser um local onde tenha luminosidade adequada, ventilação adequada, umidade adequada. Tudo tem que estar perfeito para contribuir para a preservação daquele documento. E aí tem uma coisa interessante também que cai em termos de prova, que é de nomenclatura, né, que é de conceito aqui de arquivologia, que quando eu passo o meu documento da fase corrente para a intermediária, tem um nome. E quando eu passo da intermediária para a permanente, tem outro nome. Então aqui, aliás, uma outra dica para vocês. Essa é interessante, pode cair em prova também. Os documentos, eles têm primeira, segunda e terceira fase no ciclo vital dos documentos. A gente acabou de ver isso. Eu posso, pessoal, pegar um documento de primeira fase e passar para a segunda fase. E eu posso pegar da segunda fase e passar para a terceira. Quando eu chego aqui na segunda fase, que eu tenho o prazo, né, de guarda, aqui dentro da intermediária, ele fica por um tempo determinado. Quando termina esse prazo de guarda, ou eu vou eliminar, ou eu vou mandar para o permanente. Eu só tenho essas duas opções. Como se diz, ou eu jogo fora ou eu guardo para sempre. Tá? Eu só tenho essas duas opções. A questão que pode cair em prova para vocês é, eu posso, da corrente, não passar pela intermediária e jogar direto para a permanente? Será que a gente pode fazer isso? O que vocês acham? Pode sim, tá, pessoal? Se cair na prova de vocês, podem marcar como correta. Eu posso transferir o meu documento aqui da fase corrente para a intermediária ou da fase corrente para a fase permanente. Eu posso fazer isso. Por quê? Eu vou entender que não precisa de um prazo de cautela para eu guardar aquilo para sempre. Eu já entendo que eu preciso dele para sempre e pronto. Aqui, quando eu passo para a fase permanente, seja da corrente para permanente ou da intermediária para permanente, eu vou chamar de recolhimento. E quando eu passo da fase corrente para a intermediária, eu vou chamar de transferência.
Tem diferença? Tem diferença. Porque o recolhimento tem justamente ligação com a guarda permanente, né? Quando a gente fala assim, quando uma pessoa morre, né? Aí lá vai para o arquivo morto. Quando a pessoa morre, a gente fala assim, Jesus recolheu, Deus recolheu. Recolheu, gente, acabou, não volta mais não. Então, recolhimento. Quando eu passo aqui da corrente para a intermediária, eu vou chamar de transferência, tá bom? Outro nome interessante também, deixa eu até limpar aqui que ficou meio carregado, né? Que pode cair em prova para vocês, aproveitando que a gente está falando aí de conceitos, né? Que podem ser cobrados em prova. A gente tem as palavrinhas acondicionamento e tem também armazenamento. Parece a mesma coisa, mas na arquivologia elas não são sinônimos, pessoal. Quando eu falar de acondicionamento, nós vamos pensar em embalagem. Pensa no café. Sabe o café que vem lá escrito na embalagem assim, acondicionado a vácuo? Né, para poder preservar aquele cheirinho. Agora tá com uns cafezinhos gourmet, uns trem arábico, caramelo, não sei direito, não entendo muito de café não. Concurseiro, gente, é assim, concurseiro toma café, não importa a qualidade, a gente quer se manter acordado, né? Se você for concurseiro Nutella, você tá tomando cafezinho aí, caramelo, não sei o quê, taranã arábica aí, todo gourmetizado. Mas se você for raiz, você tá tomando qualquer café que tiver. Quer tomar café ruim, gente? É quando vocês passarem no concurso. Esse eu vou falar baixinho. Café institucional, meu amigo, eu não sei se aquilo vem pó, se aquilo vem serragem, mas é doído. O café institucional é o piorzinho que você vai tomar. Mas deixa para tomar os gourmet depois que você passar no concurso. Que aí você já vai ter banca para poder comprar seu próprio café, entendeu? Por enquanto, mantenha-se acordado. Toma o café que tá chegando na mão, beleza? Então, aqui, acondicionamento, nós vamos pensar em embalagem. O que é a embalagem em termos de arquivo? Quando eu falo em embalagem, em acondicionamento, eu estou falando onde eu estou colocando o meu documento no primeiro momento. Então, o que pode ser embalagem? Pasta. Aí a gente tem uma matéria, pessoal, lá no curso, que é só sobre as formas de acondicionamento de arquivos, né, que fala sobre todos os materiais que podem ser utilizados, qual que é melhor, qual que é pior, cai em prova também. Se pode ser de papel, se tem que ser de plástico, o que danifica, o que não danifica, tem tudo isso lá no curso. Mas aí quando a gente pensar em acondicionamento, uma pasta suspensa, um envelope pardo, onde eu estou colocando diretamente o meu documento. E quando eu falo em armazenamento, aí já é o local. Tá? O armazenamento é onde eu já estou colocando. Então, por exemplo, eu coloquei o meu documento dentro de uma pasta suspensa. Eu tinha um conjunto de documentos ali referentes a determinada história ali da empresa, referentes a determinado artigo da empresa ali, referente a determinado vínculo trabalhista de algum empregado. Eu fui lá e coloquei na pasta suspensa. Pasta suspensa, para quem não sabe, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pasta suspensa é aquela pasta de papel que tem um furo central aqui e tem duas alcinhas. Geralmente ela vem com uma etiquetinha aqui para você identificar o conteúdo da pasta. Então essa aqui é a pasta suspensa. Quando eu pego os meus documentos e coloco aqui dentro, né? Então eu tenho vários documentos papel, coloquei aqui dentro. Lembrando, por que eu tô falando documento papel? Porque como eu disse para vocês, nem todo documento é de papel. Documento, lá no começo da aula, registro da informação contida no suporte. Que suporte pode ser? Papel, CD, disquete, suporte digital, por exemplo, um documento em que a gente utiliza um PDF para fazer a leitura, é um documento eletrônico. A forma que eu coloco ali o suporte, ele nem determina, ele nem é a parte mais importante. O que eu tenho de mais importante é a informação. Se eu tiver que mudar, inclusive, o suporte, ainda se preserva o meu documento. Então, por exemplo, antigamente, às vezes você for um concurseiro aí muito do novinho, você nem sabe o que a tia está falando. Mas antigamente a gente usava era disquete.
Hoje você usa HD externo, hoje você usa nuvem. Se você precisar transferir a informação que estava no disquete para outro tipo de suporte, como por exemplo o HD externo, a sua informação está preservada e o seu documento também. Antigamente, bem mais antigamente do que eu, a gente tem outros suportes, papiro, pedra, né? Lei das 12 tábuas. Foi feito o quê? Papel, gente? Não foi, não tinha papel. Mas continua sendo suporte, porque era o registro de uma informação, tá bom? Só abrindo aqui mais um parênteses para a gente aproveitar ao máximo e dar o máximo de informações para vocês. Corre que tá acabando. E aí aqui é o acondicionamento. Peguei minha pasta suspensa, coloquei os papeizinhos. O que é o armazenamento? É o local. Onde que eu ponho essa pasta suspensa? Dentro de um mobiliário chamado gaveteiro. No gaveteiro, eu tenho uma corrente, assim, um pedaço de metal, né, nas laterais, onde eu vou colocando as pastinhas pelas alcinhas. Então, aqui, esse mobiliário, esse gaveteiro que eu tenho, ele é chamado de armazenamento. Aí, por exemplo, eu tenho a caixa box, que é muito utilizada quando a gente pensa em arquivo. O que é a caixa box? É aquela caixinha retangular que a gente vê muito nas repartições públicas. Aí vem aqui uma etiquetinha descrevendo o que tem na caixa. Essa caixa box é o meu acondicionamento, é a minha embalagem do conjunto de documentos. Qual que é o armazenamento? O armazenamento adequado para uma caixa box é uma prateleira. Então, eu venho aqui, coloco várias caixinhas, né, devidamente identificadas. Entenderam, gente? Acondicionamento, armazenamento. São diferentes. Pode não parecer, tá dando valor demais para isso, é bobeira, isso não cai. Cai em prova sim e cai do mesmo jeito da questão de função e finalidade. Troca um pelo outro. Então, vamos gravar isso aqui. É parênteses que eu abri para dar dica bônus, nem tá no conteúdo aqui não. É só para a gente correr e aproveitar o máximo da aula. Agora, tirando essa bagunçada que a gente fez aqui, a gente vai falar sobre a natureza dos documentos. Então, a gente entendeu aqui a entidade mantenedora, que a gente entendeu que são as públicas, privadas e pessoas físicas, que a doutrina divide em 4. A evolução dos documentos, ciclo vital dos documentos, teoria das 3 idades e a natureza dos documentos a gente vai falar agora. Muito simples, pessoal. Os documentos, eles podem ser classificados, né, dentro dos arquivos de acordo com sua natureza, em especiais e especializados. Bom para fazer confusão também, pessoal. Essa aqui é muita sacanagem da arquivologia. Por quê? Os nomes são muito parecidos, né? Mas eu vou dar uma dica aqui agora, um bizu, para vocês não confundirem, tá? O que são os documentos especiais? Os documentos especiais, eles têm a ver com o suporte. Ou seja, tem a ver com o meio em que a informação foi registrada. Então, dentro de um arquivo com documentos especiais, dentro de uma classificação de arquivo que a minha natureza de documento é considerada especial, eu vou ter, por exemplo, documentos textuais, que vão estar em papel. Eu vou ter fotografias. Eu vou ter CDs. Vou pôr uns disquete também, né, para ficar diferente. A tia do disquete, né? Quem é da época do disquete aí, deixa um like para mim. Aí CD, papel, fotografia, disquete. Por que ele é considerado especial? Porque, gente, como eu falei agora há pouco, cada tipo de documento é tratado de uma maneira. Então, eu tenho que cuidar do local ali da guarda em relação à iluminação, em relação à umidade, em relação à ventilação. Alguns não podem ter contato com luz, outros não podem ter contato com umidade demais. Eu preciso ter um arquivo especial. O que significa dizer? Em outras palavras, significa dizer que eu preciso ter um arquivo que comporte diferentes suportes. Eu preciso ter um arquivo organizado de acordo com cada suporte. Então, eu preciso ter um ambiente que vá preservar todos os tipos distintos dos suportes que eu tenho registrados as minhas informações.
especiais. Ficou claro? Agora, olha só os especializados. Quando você pensa em especialidade, o que vem na cabeça de vocês? Na minha cabeça, gente, sinceramente, a primeira coisa que vem é médico. Quando eu penso em especialidade, eu penso em um médico. Por quê? Você vai num clínico geral e fala com ele assim, olha, eu tô com uma dor danada no pé. Aí ele fala assim, olha, eu sou clínico geral, eu te recomendo ir a um ortopedista. Aí você fala assim, beleza, vou marcar o ortopedista. Chega no ortopedista, ô doutor, eu tô com uma dor no pé, não sei o que tá acontecendo. Poxa, eu não vou poder te ajudar, porque eu sou especialista em coluna. Então, assim, quando você pensa em especialidade, não te vem à mente essa questão dos médicos, cada um com sua especialidade? Nos arquivos, quando eu classifico o meu arquivo de acordo com documentos especializados, eu separo dentro do meu arquivo vários tipos de especialidades. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a categoria dos documentos jurídicos. Aqui eu tenho os documentos trabalhistas. Aqui eu tenho os documentos médicos. Aqui eu tenho plantas. Sabe, planta de um prédio, planta de uma construção. Aqui eu tenho alvarás. Então, pensa, por exemplo, numa empresa. Dentro da empresa, é muito comum a gente ter um arquivo especializado, principalmente se a empresa for de grande porte, porque ela precisa ter separado, de acordo com a natureza dos seus documentos, quais são os documentos jurídicos. Aí ela vai direto aqui. Quais são os documentos trabalhistas? Quais são os documentos médicos? Documentos médicos dentro de uma empresa. Atestado de saúde ocupacional, né? Atestado para admissão, para demissão. Os atestados médicos apresentados pelo funcionário no decorrer ali do seu vínculo, né, empregatício. Alvarás, por exemplo, alvará de localização, alvará de funcionamento, a empresa tem sempre uma cópia guardada. Então, o arquivo especializado é assim. Ao passo que eu falo que a natureza dos documentos especiais tem a ver com o suporte, quando eu falo de documentos especializados, tem a ver com o assunto carregado naqueles documentos. Ficou claro? E para finalizar, meu tempo já estourou aqui, mas eu pedi para dar uma segurada, né? Porque, gente, dica, eu gosto de dar dica para vocês. Para mim, o importante é aprovar. Eu quero que vocês lembrem do Monster, lembrem de mim na hora da prova, e eu tô aqui para fazer o máximo para vocês. Se quiser mais uma aula, deixa um like aí, deixa nos comentários. Quem sabe eu volto com mais algumas dicas para vocês, para ajudar a gabaritar de vez essa prova, hein? Vamos finalizar aqui? De acordo com a extensão dos arquivos, nós vamos classificar os arquivos como descentralizados, e centralizados. Ou centrais e setoriais. Os arquivos centrais ou centralizados são aqueles arquivos da instituição. Então, por exemplo, esse aqui é um prédio da prefeitura, por exemplo. Prefeitura, cidade do interior, cidade de pequeno porte. Eu tenho aqui, logo de cara, um arquivo central. O que significa? Nesse meu arquivo central, todas as secretarias vão colocando ali seus documentos, separando ali de acordo com cada uma. Então, a gente tem uma coisa que se chama fundo de arquivo. Se vocês deixarem o like aí, quiserem que eu volte na próxima aula, eu vou falar sobre fundo de arquivo para vocês. Aqui no arquivo central, eu reúno todos os documentos da prefeitura. Agora, eu posso ter também os arquivos setoriais. O que são os arquivos setoriais? Dentro de uma prefeitura, eu sei que eu tenho várias secretarias. Então, eu tenho aqui a Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Saúde. Dentro desses setores, eu posso ter um arquivo descentralizado. Ou seja, como a gente já viu que tem os documentos ali de fase corrente, que é um documento que eu estou usando toda hora, eu posso deixar ele aqui no meu arquivo setorial. Eu deixo ele aqui no meu setorial, quando eu terminar,
Fase intermediária, eu mando aqui para o arquivo central. Conseguiram entender a diferença? Em relação à extensão, eu posso chamar de centrais ou setoriais, ou centralizados e descentralizados. Gente, terminamos por aqui, esgotei um pouquinho o tempo, mas foi um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito a quem conseguiu ficar até o final aqui, desejo muita boa sorte para vocês, porque eu sei que o esforço vocês já estão correndo atrás, já estão fazendo aí. Contem comigo, se precisar, entrem em contato. Os links estão todos aqui na descrição, tanto da questão para o Monster Concurso, né, que eu falei para vocês, quanto para poder adquirir os cursos. O que vocês precisarem, o Monster vai estar sempre aqui para ajudar vocês e eu vou estar junto. Uma boa prova, muito sucesso para vocês. Vejo lá vocês na posse, hein? Até mais, pessoal. Tchau!